E ó, o Jair Bolsonaro participou ontem de uma live com os filhos Flávio, Eduardo e Carlos. O Jair estava direto do hospital. O piloto Nelson Piquet também participou. A transmissão foi feita para fazer propaganda de um capacete de grafeno. Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, há 10 dias. Olha aí ó, a imagem da transmissão ao vivo. Flávio em cima, tem um rapaz ali que eu acho que é o apresentador da live. E embaixo está o Eduardo e o Jair com uma sonda no nariz. Vamos ver um instante dessa live? Vamos ver. Então a gente tem um termômetro, o pulso exato do que está acontecendo. Formalmente, objetivamente, as assinaturas no requerimento de urgência na Câmara para pautar a anistia já são ali uma prova de que nós temos a maioria suficiente para aprovar esse projeto na Câmara. Eu tenho certeza que quando ele for à votação, esse número vai aumentar muito mais. Porque ninguém em sã consciência, Pitoli, pode acreditar que existam deputados e senadores que vão fazer carga contra uma anistia humanitária. Porque ninguém concorda com essas punições absurdas, covardes, exageradas que estão sendo aplicadas contra pessoas trabalhadoras, honestas, inocentes, que no máximo, promoveram algum ato ali de depredação de patrimônio público, que a pena é baixíssima. Essas pessoas, Pitoli, que estão no Supremo Tribunal Federal, eram para ser julgadas em primeira instância e mais, eram para ser julgadas em juizados especiais, que é onde tem ali as pequenas causas, como chamavam antigamente. Desejamos pronta recuperação para o Bolsonaro. Agora essa imagem dele, né, deitado ali na maca com a barriga exposta, né, porque é onde ele fez esse procedimento. Aliás, o Bolsonaro gosta de expor a barriga, né? Ontem mesmo ele postou uma foto nas redes sociais, um texto enorme e embaixo uma foto dele com a barriga exposta com as cicatrizes. Ô Reinaldo, e essa live, hein? O Bolsonaro é o seguinte, ele fala assim, o Reinaldo Azevedo hoje ele está muito calmo, ele não está perturbado. Eu vou me expor para ele só para deixar ele perturbado. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Nós assistimos a um padecimento do Papa, né? Padeceu longe dos nossos olhos, foi internado. Tão logo houve uma recuperação, resolveu um dia antes da sua morte, né? Certamente não sabia que ia morrer no dia seguinte, mas ele foi ao povo de maneira digna, sem se martirizar, né? Um líder religioso de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, ele sofreu uma agressão séria, né? Passou pelas cirurgias. Agora, o modo como ele vive isso não tem dignidade nenhuma. É indigno o que ele faz. É indecente, é indecoroso, chega a ser asqueroso, né? Porque ele usa o seu sofrimento, ele usa a sua cirurgia, ele usa o corte na barriga, ele usa as cicatrizes para obter benefícios políticos. Entende? De maneira descarada. Então, aquilo que ele não consegue, eventualmente, pelo convencimento, aquilo que ele não consegue pelas palavras, ele tenta expondo as suas chagas, né? E, obviamente, o apelo, de algum modo religioso, em algum momento ali ele diz, bom, eu sou o Messias mesmo, né? Eu sou o Messias. Ele fala sempre como se ele se oferecesse em sacrifício para o povo, né? Acusa um milagre, sempre, agora mesmo, com o doutor, meu Deus, eu acho que é Birolini, né? Sempre Biro alguma coisa. Biro, eu acabo chamando de Biruliro, mas não é Biruliro. Mas é por aí. O doutor, acho que é Birolini, ele mesmo falou em milagre,
né? Eu disse aqui, eu disse na rádio, mas enfim, eu já disse, posso e eu farei outra vez. Não é milagre, não. É dinheiro. São condições objetivas, são as condições do Death Star, né? Outros teriam morrido, mas eu não falo isso só dele. Eu falo de mim. Eu operei de 2 tumores na cabeça, eu operei de aneurisma, né? Os adversários dizem que deu tudo errado, mas eu acho que deu certo. Bom, cara, se eu fosse pobre, especialmente no caso do aneurisma, eu teria morrido. Não é milagre, né? Por que Deus ia se interessar por mim? Assim, eu vou lá agora, vou lá salvar o Reinaldo Azevedo, coitadinho, vou abandonar toda a África lá, porque aquelas crianças morrendo de fome, as crianças morrendo de fome aqui no Brasil, nas periferias, e vou cuidar do Reinaldo Azevedo, que tem condições de cuidar de si mesmo nos limites daquilo que é possível fazer, né? Então, assim, alguém que já se julga digno de um milagre já é perturbado, né? Porque o milagre não é decidido por quem é beneficiado por ele. Está falando aqui um Papa Hóstia. O milagre faz parte do mistério, né? Mas ele se considera digno desse milagre. E fica fica fazendo esse apelo de natureza religiosa, um apelo grotesco, né? Então teve a foto lá com um corte, quase como a dizer, olha o que vocês fizeram comigo e vocês me devem uma satisfação, né? Que é o oposto, inclusive, estamos uma semana importante, período importante para a cristandade, de várias maneiras, seja pela Páscoa, seja pela morte do Papa, né? Em nenhum momento, a mensagem do Cristo é a mensagem da acusação do coletivo. Quando Cristo tem alguma incompreensão sobre o que aconteceu com ele, a incompreensão dele se volta para o Pai. Ele pergunta porque ele foi abandonado. Ele não pergunta porque o povo abandonou, né? Então, essa ideia da responsabilização dos outros, do vocês me devem alguma coisa, eu vou expor aqui as minhas charges, é uma das coisas mais asquerosas que eu conheço. É imoral, inclusive, do ponto de vista religioso. Se ele fosse um pensador da religião ou alguém, uma autoridade, seria herético, é uma heresia isso, esse entendimento, né, da questão religiosa. Mas ele se oferece, né, como se fosse uma espécie de cordeiro de Deus, só que ele não quer ser sacrificado, né? As teses que ele tem para a sociedade brasileira, ao contrário, sacrificam os outros. Nós jamais deveremos nos esquecer dos quase 700 mil mortos da pandemia, né? Só culpa dele? Não. Mas eu não sei quantos milhares morreram porque seguiram a sua orientação, né? E eu sei que resposta ele deu àqueles que estavam sofrendo, ironizando pessoas que estavam sufocadas sem oxigênio, né? Então, não, ele não é esse Cordeiro de Deus, né? No fim das contas, ele queria que o Brasil fosse o seu cordeiro, sacrificar o Brasil em benefício da sua própria vontade, né? Então há esse troço absolutamente indecoroso. E há esse negócio, essa live, né, com os 2 filhos, essa fala do Flávio. O Flávio ele é formado. O Flávio, como advogado, ele foi um bom dono de uma loja de chocolates que foi a franquia mais bem sucedida da marca, né, e aquela que mais movimentou dinheiro vivo na história da marca também, o que é fabuloso, né? Compatível com quem mora na casa que ele mora, né? Espetacular mansão do Flávio Bolsonaro, né? E como advogado ele é o cara da loja, da incrível loja de chocolates, né? Porque esse negócio, como é que é? Menor potencial ofensivo deveria ser juizado de pequenas causas. A invasão das respectivas sedes dos 3 poderes para depor um presidente da República
a juízo desse senhor, deveria ser juizado em pequenas causas. São pessoas, como ele diz, inocentes. Então, aquilo não aconteceu. Porque o inocente é aquele que é acusado de um determinado ato, né? Prova que não o praticou. Então, o Flávio diz, aquilo não aconteceu. Né? Referindo-se a um texto, ou a 2 textos, que, obviamente, anistiam, como já dissemos, os grandões. Fez essa live, vendeu o capacete. Olha, cara, assim, é impressionante fazer um troço desse e, ao mesmo tempo, estar cuidando de negócio. Ele e o Bolsonaro são sócios no troço do capacete, né, de grafeno, que até comprei um para você, vai ficar super bem. O Nelson Piquet ali, né, cada um faz o que acha melhor da sua biografia. Né? Agora, o fato é, e isso é bastante significativo, havia 1.000 pessoas, pouco menos, acompanhando ao vivo o troço. Né? Com isso, eu estou dizendo, o bolsonarismo morreu. Não, não morreu. O bolsonarismo não morreu. O bolsonarismo, como um mau espírito, permanecerá por muito tempo no Brasil, infelizmente. Né? Porque remete a coisas ainda mais antigas do Brasil. Né? Aliás, quando eu disse permanecerá por muito tempo, né, eu me lembrei de um texto do Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação, maravilhoso. Né? Ele era um grande escritor, né, o abolicionista Joaquim Nabuco, e ele fala justamente que a escravidão permaneceria por muito tempo no Brasil e seria uma marca do país, né? Que a escravidão passava pelo aleitamento materno, de algum modo nos formando, e isso seria um traço terrível da nossa formação. E você vê, né? É mesmo, não é isso? As iniquidades que se viveram ali e que se conservaram na sociedade, algumas nós julgávamos que estavam superadas, elas continuam presentes, elas estão aí, né? Boa parte da cultura do mundo bolsonarista e dessa coisa toda, no fim das contas, é ódio à pobreza. Né? É uma manifestação de mau espírito contra os humildes. É disso que se trata. E a reação que eles tiveram com a morte do Papa evidencia isso que eu estou falando. Né? Agora, não morreu, o bolsonarismo vai ficar muito tempo. Agora, a tese da anistia, claramente, né, não emplacou na população. Uma maioria expressiva é contrária à anistia, né, não entende que gente que cometeu aquele tipo de crime deva ser, enfim, não deva responder por nada, porque anistia significa mesmo apagamento, ninguém vai responder por coisa nenhuma. Né? Então, mesmo entre aqueles que são admiradores do Bolsonaro, mas que não são ali daquele núcleo mais fanático, né, não se deixaram mobilizar por isso. Né? Infelizmente, no Congresso, na Câmara, conseguiram-se aquelas 262 assinaturas, muitos ali na base da camaradagem também, sem nem saber o que estavam assinando. Né? Agora, ontem fizeram essa live e foi uma live constrangedora. Né? Bolsonaro não conseguiu, esfregando os pontos da sua barriga na cara do seu público, a adesão. Né? Seria muito bom se isso fosse um sinal de que as pessoas estão começando a se mancar. Né? Tem aquela máxima, para encerrar, que não vamos para o comercial, mas tem aquela máxima, como é que é? Todo dia um otário e um pilantra saem de casa, se encontram e fazem negócios. Não é isso? Isso.
Hoje em dia, já disse alguém, nem precisa sair de casa, né? O otário fica em casa, o malandro também fica na sua casa e, no entanto, os negócios continuam a ser feitos, né? Seria muito bom que houvesse né, que isso mudasse. Tomara, quem sabe. Sabe um dia. Vamos para o intervalo. Essa exploração da cicatriz e da barriga do Bolsonaro, né, como você disse, isso surte algum efeito em alguma camada da sociedade? Porque me parece que é tão escancarado, né, como você mesmo disse, que dá até o efeito contrário, né? A gente percebe que há uma exploração, de fato, desse fato, que é um fato triste, né, mas que de tanto que é explorado acaba causando o efeito contrário, pelo menos na minha percepção. Rapaz, eu gostaria muito de acreditar nisso, tomara que sim, tomara que esteja começando. Surtiu efeito, Diego, em 2018. Sim. 2018, veja, como disse Flávio, então, né, no dia seguinte à facada, no mesmo dia, ele falou, meu pai está eleito, né? Eu lembro que saiu um primeiro Datafolha 2 ou 3 dias depois da facada, não tinha grande movimentação, mas aí começou a espetacularização do sofrimento no Einstein, né? Que virou um QG político, né? Agora é o DF-Star. Aliás, essas instituições deveriam, acho eu, cada um cuide de si, né? Mas são hospitais, obviamente, sérios e tal. Tomar cuidado quando isso começa a acontecer, né? O Bolsonaro ficou lá, sem dúvida, uma situação muito grave no Einstein, mas ele deu entrevista lá. Então, até eu lembro dele deitado, falando, com a voz engrolada, falando as piores coisas, as coisas mais horrendas, né? As mais reacionárias, as mais pavorosas, mas ali simulando o moribundo, né? Então, dizer que aquilo não funcionou, funcionou. É claro que não foi, eu estou com aqueles, mas a sociedade passou por... Não, eu sei, desde 2013 tinha muita coisa ruim acontecendo, né? E eu bati muito em 2013, né? Tinha muita coisa ruim acontecendo. Mas, de qualquer modo, o Lula liderava as pesquisas de opinião até o momento que ele parou de ser colocado nas pesquisas, né? Então, o Bolsonaro ainda não tinha aparecido como... E, no entanto, ele conseguiu. Acho eu que agora está tendo menos efeito, mas ainda há, né? Eles alimentam a teoria conspiratória de que foi um complô das esquerdas para matar o Bolsonaro. Muito bom.